Olá, irmãos, a paz. Hoje eu quero fazer um vídeo, né, mais uma série dessa questão da igreja, né, desses conflitos internos dentro da igreja, que eu quero falar hoje sobre servir dentro da igreja, né? E eu quero falar de Mateus 20:27. Está escrito assim: "E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo." Uma das coisas mais perigosas que está acontecendo dentro da igreja é a questão das pessoas quererem ser servidas lá dentro. E Jesus, ele nos chamou para ser servo, porque a Bíblia fala assim, na palavra de Deus está escrito que o dom ele é dado de acordo com a necessidade da igreja, né? Então, quando você é servo do próximo, né, essa palavra servo no grego, ela quer dizer você agir em benefício do próximo, mesmo que seja em prejuízo próprio, né? Então, tipo assim, você tá ali para servir. Você não está ali para mostrar que conhece de Bíblia, que conhece de hebraico, aramaico, grego, que você tem uma voz linda e poderosa para cantar. Você não está ali para isso. O papel de quem prega é ensinar as pessoas a trilhar o caminho reto. É ensinar as pessoas a depender de Deus. É isso que eu sempre falo. Sabe? É isso que eu aprendi com Deus. Quem tem o chamado para pregar, esse chamado é de ensinar as pessoas a confiar em Deus e não em nós, e não no homem, que somos falhos, né? Então esse é o nosso papel. O meu papel que eu estou fazendo aqui é ensinar você a confiar em Deus, ensinar você a aprender qual é a vontade de Deus. E não para me ganhar like, para me ganhar isso, ganhar aquilo. Estou preocupado com isso não. Minha preocupação aqui é exercer qual seja a vontade de Deus na minha vida, né, para vocês. Então as pessoas têm que tirar isso da mente, entendeu? Porque se você começar a tirar a glória de Deus das pessoas e começar a atrair para si, você vai arrumar problema, entendeu? Você vai arrumar problema. Não se tira a glória de Deus. Você não pode ser um bezerro de ouro dentro da igreja, né? Igual muitos do povo de Israel fez, né, no passado. Ó, tá aqui, ó, esses bezerros de ouro, né? Esse é o vosso Deus que te tirou do Egito. E o povo começava a adorar, né? E as nossas palavras, ela têm um poder muito forte. Então, quando você tá ali na frente, que você tem um chamado para poder de ensino, de pregar a palavra de Deus, as suas palavras têm um poder muito forte, porque você recebeu um dom da parte de Deus para isso. É um talento que Deus te deu. Agora, administrar é sua responsabilidade. Agora, por exemplo, eu tô ali, vamos supor, né, um exemplo, eu fosse um levita, eu tô ali tocando violão e cantando. Eu não posso cantar para fazer as pessoas me admirar. Não, meu papel como levita é fazer com que levar as pessoas a adorarem a Deus, né, através das letras da música da qual eu tô cantando. Não é para mim ser servido, entendeu? Ser aplaudido diante da multidão, entendeu? Esse não é o nosso chamado. É servir o próximo. É, às vezes aguentar certas situações, né? Você vai discipular uma pessoa ali, vai dar um aconselhamento, a pessoa vai, né, vai apelar com você, de repente não vai gostar do que você está falando, mas você tem que fazer a vontade de Deus, né? Você tem que exercer o ministério que Deus te deu. Fácil, não é? Jesus não prometeu, né, mar de flor para ninguém. Então, nosso papel como cristão dentro da igreja é esse. Não é querer atrair nada para nós, né? Nós não somos nada, né? Se tirar Jesus de nós e tirar o dom de nós, a gente não faz nada, a gente não consegue exercer nada. Se Deus tirar o dom que Ele te deu de dentro de você, por 10 dias, esses 10 dias você volta a ser quem você era antes, sem saber fazer nada do que você sabe fazer, do que Ele, né, te deu o dom para fazer. Então, e outra coisa que eu queria dizer, na igreja também, é, a gente tem que entender que nós vamos lidar com pessoas de todo jeito. E às vezes nós vamos ser provados, as pessoas vão nos adorar. Vai começar a bater palma. Nossa, irmão, você não sei o que, vai começar a querer te colocar você num patamar alto e você pode estar sendo provado. Então você sempre tem que voltar a adoração para Deus, né? Em dizer, não, é Deus, né? Quem, é Deus quem tá. A Deus é toda honra e toda glória, né?
Então, o seu papel é esse, ensinar as pessoas a confiar nele, através do louvor, através da pregação, como diácono, né? Como diácono, o seu papel também é de ser servo. Qual que é o papel do diácono na igreja? É procurar saber quais são as necessidades da igreja. É servir na igreja, servir a Deus lá, servir os irmãos como um servo de Deus dentro da igreja, procurar saber quais são as necessidades, né, alimentícias das pessoas, levar a Santa Ceia, né? Não é aquela intenção de ser adorado, né, pelas pessoas quando você está lá na porta de terno e gravata. É você mudar as suas atitudes, né? E meio que você está exercendo, né? Qual o papel do presbítero, né? O presbítero é aquele homem que tem que ter conhecimento da palavra para defender a igreja contra doutrinas de heresia, né? Não estou falando que esses dois papéis fazem unicamente isso, né? Abrange mais coisas. Então, cada um tem o seu papel. E nós devemos multiplicar os talentos que Deus tem nos dado. Se o meu chamado é pregar, então eu tenho que exercer isso, buscar conhecimento, né? Buscar o significado das palavras no mais profundo. Se o meu chamado é cantar, né? É buscar músicas boas, prestar atenção com a música que eu estou trazendo para a igreja, né? Porque tem músicas, né, que se diz ser evangélica hoje, desrespeita, né, a autoridade de Deus, né? Então a gente tem que tomar, a gente tem que ter muito zelo, né, pelas coisas que a gente faz para Deus, né? Tudo isso aí é muito importante. Então a nossa intenção como servos é de servir e não de ser servido. A partir do momento que você começar a tirar esse foco aí e começar a buscar a adoração das pessoas para si, né? Aí você vai começar a arrumar problema. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com as pessoas. A glória dele é dele. Tudo foi feito por ele, para ele são todas as coisas, e não para nós, né? Então, esse é o seu papel, né, como cristão, né? Eu até acredito, né? Uma vez até surgiu uma um comentário sobre isso, igual, por exemplo, Sansão, né? Todo mundo, quando fala de Sansão, todo mundo pensa num homem forte, cheio de músculo. Na verdade, eu não acredito que Sansão era um homem forte e musculoso. Eu acredito que o Sansão era um homem franzino, porém com uma força inexplicável, humanamente falando. Porque se Sansão tivesse 45 de braço, as pessoas iam acreditar que era o poder de Deus? Não ia. Entendeu? Deus não vai dividir a glória dele com músculo. Entendeu? Uma coisa é você ver um cara com 45, né, de braço virar um carro, né? Uma coisa é você ver um cara com 30 centímetros de braço virar um carro também. Aí você fala, pô, isso não é normal não, hein? Então, então a gente tem que ter essa visão, né? Deus não vai dividir a glória dele com você. Não vai. A glória dele é para ele. Você é servo. Você não foi chamado para ser servido. E você tem que ter cuidado que se você começar a agir como aquele povo lá fez, né? Construindo bezerros de ouro, ou se fazendo o próprio bezerro de ouro para que as pessoas adorem a você, Deus pode tirar você do seu ministério. E aí, meu filho, acabou, né? Conta-se um caso de um pastor que isso aconteceu até nos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele, que ele arrastava multidões de pessoas na igreja, multidões, multidões, multidões. E um dia ele estava em um estádio, né? Ele perguntou para a secretária dele assim: quantas pessoas tem aqui? Ela falou assim: lá dentro, acho que tinha 200 mil lá dentro. Eu sei que tinha muita gente lá dentro. Aí ela falou assim: tem 50 mil do lado de fora. Aí ele olhou para ela e falou assim: pois é, Deus. Falou assim: Deus precisa do meu ministério. Daquele dia por diante acabou. A igreja só foi caindo, acabou. Ninguém mais é na igreja dele. Porque ele quis mostrar para ele que ele disse com as palavras dele, que Deus dependia dele. Deus não precisa dele, não precisa de mim, não precisa de ninguém. A partir de você quiser largar seu ministério e viver no mundão, Deus vai continuar sendo Deus. Entendeu? Deus precisa de nós, não. É a graça de Deus, né, que nos tornou a ser quem nós somos no ministério.
Entendeu? Mas nós temos que entender que a glória é dele. Quem deu o dono foi ele, de pregar. Quem te deu inteligência, voz boa para cantar, inteligência, sabedoria, entendimento, não foi ele? Então a glória tem que ser dele. Véio. Mesma coisa, você vai lá e cria um carro, né? É, cria um carro que use um tipo de combustível que ele faz, vamos supor, dá 50 km por litro de gasolina. Aí chega outro e fala, não, o carro fui eu que construí. Aí você teve maior esforço e o outro leva vantagem no seu lugar, não ia ser ruim? Então o esforço de tudo isso é de Deus, não é seu. Então a glória tem que ser de Deus, né? Então, né, eu espero que possa ser de reflexão para sua vida, né? Em questão de que nós fomos chamados para servir e não para ser servido, né? Fica na paz, que Deus abençoe.